E Deus tem uma palavra especial para os nossos corações. Aleluia. Nós já estamos com saudade do nosso pastor, né? Aleluia. A ovelha tem saudade da voz do seu pastor. Ou você não tem? Aleluia. Louvado seja Deus. Nós estamos então nessa noite. Eu quero estar mais uma vez ministrando ainda dentro daquele livro, ao qual fiz propaganda daquela vez, não vou fazer agora. E na verdade é o primeiro subtópico desse livro que eu vou ministrar agora. Talvez você, se você tem esse livro, talvez você não vai encontrar alguns textos, porque esse livro foi feito de propósito, não colocar texto. Tem poucos textos bíblicos, mas foi proposital mesmo. Mas se for um crente que lê, vai entender que tem sentidos bíblicos. Aleluia. Esse livro deu muito trabalho para fazer quando eu fiz isso na Bélgica. E devido à editora que eu fiz o livro, eles não falavam português. Então eu mandei o texto em PDF e tive que passar um dia na editora para ajudar a organizar os textos. Porque quando eles recebem, que pega do PDF para jogar no computador, junta, separa e aí pronto. E eu tinha que estar junto para organizar. Mas enfim, graças a Deus deu certo. Esse livro também foi patrocinado por um empresário da nossa igreja da época, me patrocinou esses livros. E assim Deus o abençoou poderosamente. Aleluia. Estão preparados? Amém. Glória a Deus. Então abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 11. Glória a Deus. Lucas, capítulo 7, versículo de 11 ao 17. Encontraram? Glória a Deus. Encontraram aí? Quem foi Lucas? Foi quem? Doutor Lucas. Então significa que médico é deixado por Deus. E devemos orar pelos médicos, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Às vezes existem curas que não acontecem na igreja. Sabe por quê? Porque existe médico. Ué. Ponto de vista meu. Porque milagre é aquilo que o homem não pode fazer. Isso é milagre. Não tem jeito, não tem condições e o remédio, não tem como comprar o remédio. Mas Jesus entra na causa. Fique tranquilo, irmãos, fique tranquilo. Aleluia. E tem certo tipo de doença que não vai ser curado mesmo. Temos que ter consciência disso. Porque é para a morte, é morrer mesmo. Prepara a alma. É uma realidade, irmão. Encontrou aí? Louvado seja Deus. Versículo de número 11. Cumprimento os irmãos internautas com a paz do Senhor. E que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida para sempre. Fica firme. Deus tem uma palavra para o teu coração. Versículo 11. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Olha só, deixa eu voltar um negócio aqui. Com Jesus estavam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão, ok? Ok. Verso de número 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Olha só, com aquela viúva ia uma grande multidão da cidade. Verso 13. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se tocou o esquife, e os que levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar.
e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor do Senhor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém. Amém? Glória a Deus. Quero explicar algo aqui importante. Eu sou um pouco... Eu vou contar um defeito para vocês. Mas, por favor, me entenda. Posso confessar o defeito? Me entenda, por favor. Mas, às vezes, eu sou chato quando alguém vai ministrar e lê um texto e vai não sei para onde, né? Eu tenho mania de acompanhar na Bíblia. Aí lê um texto e vai para outro lugar. Eu fico na Bíblia aberta o tempo inteiro, esperando, né? Aí, de repente, terminou a pregação. O ensino. Então, isso vai acontecer agora. Só que eu vou explicar. Por isso que eu vou explicar. A gente leu esse texto. Desse texto, eu quero pegar o tema. E do texto, eu quero pegar 4 coisas boas e 4 coisas ruins. Só que eu não vou deter no texto. Eu não vou estar falando dentro do texto. Compreende? Às vezes a mensagem que você pega um texto para o tema e ministra sobre o tema e não sobre o texto. E aí você pega outros textos. Temos que entender. Isso é homilética, viu? Aproveita e anota aí. Então, combinado assim? Aleluia. Então escreve o tema aí. Quer escrever o tema? Então vai lá. De qual lado você está? Interrogação. De qual lado você está? De qual lado você está? Anotou? Então tá bom. Agora eu vou ter que explicar o texto um pouco para você entender. Na leitura eu mencionei 2 coisas. 2 tipos de povo. Com Jesus, quando ele estava chegando perto da porta da cidade chamada Naim, ele estava indo com muitos dos seus discípulos. O texto diz, muitos dos seus discípulos. A Bíblia não está dizendo que ele estava com todos os seus discípulos. Com muitos. Talvez 70%, talvez 80%, talvez 90%, talvez 99%. Com muitos dos seus discípulos. E uma grande multidão. Não fala a quantidade de pessoas. Uma grande multidão. Chegando perto da porta da cidade. Lembrando que naquela ocasião existiam cidades que eram cercadas. Por exemplo, Jerusalém, tem a Jerusalém nova, melhor, Jerusalém antiga, e a outra Jerusalém. E você sabe que ela era cercada, né? Por exemplo, quem conhece a Bélgica sabe que a capital, que é Bruxelas, já foi cercada. Então hoje existem as portas, mas são estações, que são Porte de Namur, Porte de Hall, Porte e vai indo. Era cercada a cidade. E essa cidade também era cercada. Então quando chegou perto da porta da cidade, Jesus, com muitos dos seus discípulos e com ele uma grande multidão, depara-se com uma mulher saindo da cidade, com um defunto, filho único dela, e ela era viúva, e com ela uma grande multidão. Então observe que existiam 2 multidões. Aleluia. Em outra ocasião nós vamos ministrar sobre o encontro das multidões. E quando eles encontraram ali, o que acontece? Observe que aquelas pessoas que estavam com Cristo era diferente das pessoas que estavam sem Cristo. Certo? E a pergunta é, de qual lado você gostaria de estar? Daquele que estava saindo da cidade ou do que estava entrando na cidade? Agora, escute. 4 coisas ruins que estavam na multidão que estava saindo da cidade. A primeira coisa ruim chama-se desânimo.
A primeira, desânimo. A segunda, medo. A terceira, morte. E a quarta, tristeza. Essas quatro. Agora, 4 coisas boas. As 4 coisas boas eram da multidão que estava entrando na cidade. A primeira coisa boa era ânimo. A segunda, coragem. A terceira, vida. E a quarta, alegria. Amém? Então tá bom, segura aí. Então nós vamos ministrar sobre esse tema, de qual lado você está. Do desânimo? Então observe, em nossa trajetória na vida, nós deparamos e precisamos compreender que nós vamos enfrentar pela frente vários problemas e obstáculos que podem tentar nos frear da nossa trajetória, da nossa caminhada. Seja a nossa caminhada espiritual ou material, sempre existem obstáculos para impedir a nossa caminhada. Seja empresarial, seja o que for, sempre existem obstáculos para tentar nos parar, para tentar nos animar. E existe um obstáculo que às vezes nos traz desânimo, nos traz medo, nos traz tristeza e nos traz até morte. Só que nós precisamos entender também algo, que esses obstáculos, todos os obstáculos que surgirem, eles existem em algo paralelo. Ficou claro? Não? Algo paralelo. Paralelo como assim? Quando aquelas multidões encontrou, quando aquela multidão encontrou, quem estava chegando na cidade? Jesus. Com ânimo, coragem, alegria e vida. Então deparou-se com a outra multidão que estava saindo. Então quando elas os encontraram, o que acontece? Estava saindo o desânimo da cidade. Diga desânimo. O que significa desânimo? Falta de ânimo, desalento, abatimento, tudo isso. Olha só o que eu notei, em nossos projetos de vida, quando estamos bem animados, podem aparecer pessoas falando palavras de desânimos para nós, e diz para você, não vai dar certo, não tem jeito, você não é qualificado para isso, você nem leva jeito para isso, não está às suas condições, é muito caro, você ganha pouco, não tem jeito, tem que ser alguém de melhor aparência. Aleluia? E aí? Isso é o desânimo, bater na sua porta. O desânimo bater na sua porta, não tem jeito. Aí eu digo para você, você não é qualificado. Não, faz o seguinte, olha para mim, bate no peito e diz assim, eu posso até não ser qualificado, mas eu vou me qualificar. Pronto. Aleluia. E aí? Aleluia. Então eu estou falando do desânimo. Agora, como eu disse que as coisas são paralelas, o que é paralelo com desânimo? Diga para mim. O que pode ser paralelo com desânimo? Ânimo. Ânimo é paralelo com desânimo. Aí eu pergunto, de qual lado você está?
Diga para mim, igreja. Diga qual lado você está. Do ânimo ou do desânimo? Do ânimo. Do ânimo. E o que é ânimo? Disposição resoluta, inalterável. Olha só, irmão, isso é forte. Vou reduzir. Disposição inalterável. Amém? Diga, eu estou disposto. Pronto. Eu estou disposto. Eu conheci uma jovem há muitos anos atrás. E ela começou a namorar uma pessoa. E segundo ela, estava amando aquela pessoa. Amando aquele jovem. Só que na ótica humana não tinha nada a ver. Sabe o que é relacionamento que você olha assim e você reprova? Às vezes você não fala, né? Por ética você não fala nada, mas não dá. Só que tem gente que fala assim mesmo. E falou com ela, não dá. Eu te aconselho, ora mais, desiste, é melhor. Só que ela estava tão animada com aquele namoro, que ela disse, eu pago o preço que for, mas eu vou casar com ele. Meu Deus, como é que pode, irmão? O preço realmente ela pagou, irmão. E foi grande. Mas está junto até hoje. E um detalhe, na igreja crente louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor. Quem tem ânimo paga o preço. Ânimo inalterável. E vai em frente. Amém? Mas olha só. O ânimo é uma coisa. Eu quero ler essa questão aqui que eu não vou falar aqui, ó. A disposição resoluta, inalterável, certo? Em face de situações difíceis, aí vem a coragem que faz parte do ânimo. É uma coisa mais importante em nosso viver. Quando estamos animados, somos capazes de vencer muitos obstáculos e ainda conseguir ajudar mais pessoas. Quando estamos animados. Agora, se nós nos entregarmos ao desânimo, já era, morre mesmo. Tem que partir para cima. E buscar o ânimo do fundo do coração, da alma, lá no ser, no interior mesmo. Nós precisamos buscar o ânimo lá dentro. Amém? Quem já estudou? Como eu não estudei isso? Quer dizer, estudei parcial, né? Música. Mas não é bem música, eu tenho outra palavra que estou tentando encontrar. Para aprender usar o diafragma. Quem já estudou isso aí? Já? Mas os irmãos sabem como é que funciona isso, né? Então, você sabe como funciona. Quem vai cantar, por exemplo, às vezes treina isso. Quando a gente faz, às vezes, bacharel em teologia, também aprende essas coisas. Os pregadores, às vezes, usam também, né? Para quem prega com muita... Tipo o pastor Robson. Eu não preciso de usar isso, porque só o pastor Robson precisa. Só que chegou que nem precisa mais, já treinou tanto que... Mas o que é que acontece? Para cantar, ele puxa e enche o diafragma. Não é isso? Não é o peito que estufa, é a barriga que vai. É impressionante isso. É o diafragma. Então o que acontece? Você enche e solta. Então o ânimo é a mesma coisa. Você puxa lá dentro. Aí vai cumprir o que a Bíblia diz. A boca diz o que está lá dentro do coração. Ânimo. De que lado você está? Do ânimo ou do desânimo? Quando o desânimo bater na sua porta, aí a criança pergunta, de qual lado você está? Do desânimo ou do ânimo? Eu não entendi nada que você falou. Está todo mundo desanimado aqui hoje? E você que está na internet, você está desanimado ou está animado também? Está animado, é claro? Não tem ninguém desanimado aqui. Quem está desanimado é o diabo, que está lá longe já. Pois bem, e outra questão também, que
nós deparamos em nossa trajetória é uma coisa chamada medo. Alguém aqui tem medo? Alguém tem medo? Se você falar que não tem, só que é claro, você tem um medo moderado. Diga medo inteligente. Nós precisamos ter medo inteligente. Eu sei que se eu for andar aqui com o olho fechado aqui para frente, olha bem para mim, se eu for andar aqui com o olho fechado para frente, é perigoso. Não vou não, vou até parar ele por aqui. Por quê? Então isso é um medo inteligente. Tem pessoas que têm medo de altura. É normal. De subir em determinado lugar, uma escada e cair lá de cima. São medo inteligente. Agora imagine se você não tivesse esse medo inteligente. Fosse um medo ignorante. Ignorante é falta de saber. Quer dizer, você não estava nem aí. Subia uma escada, soltava as mãos lá em cima e pronto, caiu embaixo e acabou. Isso é ignorância. Agora, só que existe outro medo desordenado, que já torna um medo até maligno. Agora, esse tipo de medo, ele também bate em nossas portas, e nós precisamos vencê-los. Todos os medos é para serem vencidos. E o medo é um sentimento de grande inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário. É uma questão, né? O perigo imaginário não existe, mas está imaginando que vai ter o perigo, e a pessoa entra em problema. Mas aí, eu quero passar para frente. Agora, paralelo com o medo, o que nós temos paralelo com o medo? Diga para mim. Coragem. Paralelo com o medo existe a coragem. Alguém tem coragem aqui? Você disse que teve medo, e agora tem coragem? Parece estranho, né? Eu tenho medo, de repente fala que tem coragem. Você tem os dois? Diga sim, eu tenho dois. Medo inteligente e coragem ousada. Coragem ousada. E a coragem ousada, você sabia que a palavra coragem veio do francês? Sabia, né? Mas veio do francês. Courage significa bravura em face do perigo, intrepidez, ousadia. Então observe que essa coragem é ela que nós precisamos adquiri-lo em nossas vidas. Tem pessoa que tem coragem para tudo, menos uma coragem ousada, coragem espiritual. Porque olha só, no sentido espiritual, para lutar espiritualmente, é necessário ter coragem. E das hostes espirituais da maldade, que eu acho complicada, que está em Efésios, é quando diz, lá em Efésios capítulo 6, que fala sobre as armaduras de Deus. Então fala sobre o príncipe das trevas. Então, o que é trevas, irmãos? Treva é escuridão. Aí então lá fala sobre o príncipe das trevas. Como você vai lutar com o príncipe das trevas, ou seja, com alguém no escuro, você não está vendo. Ele é o príncipe das trevas. E você não está vendo. Imagina, solta você no escuro, você vai lutar. Como você vai lutar? Sabendo que tem alguém forte ali dentro para lutar com você. Como você vai lutar com ele? Tem que ter coragem. E espiritualmente falando, baseado em Efésios 6, desse príncipe das trevas, nós temos que ter coragem verdadeiramente. Partir para cima. Você não está vendo nada. Só que não precisa ver, basta acreditar. Aleluia! Porque você tem coragem. E vai lutar e vai vencer. Vai lutar e vai vencer. Diga, eu vou lutar e vou vencer. Eu vou lutar e vou vencer. Aleluia. Uma outra coisa dentro desse coragem, são duas coisas interessantes, que eu vou repetir. Primeiro, da coragem significa bravura em face do perigo, intrepidez e ousadia. Segundo,
é a habilidade de confrontar o medo, a dor, o perigo e a incerteza ou a intimidação. Isso é coragem. Eu estou diante de pessoas aqui que são corajosas. Acontece o que acontece, você não vai baixar a cabeça, você vai partir para cima, você vai lutar e vai vencer. Você não tem medo. Você tem coragem. De qual lado você está? Do medo ou da coragem? É uma escolha. É uma questão de escolha. E eu acredito que você escolheu a melhor parte. Aleluia. A questão da escolha é tão interessante que... É tão interessante a questão da escolha. Digo eu e não a Bíblia, mas o maior poder de Deus, não está escrito, eu entendo assim, o maior poder de Deus é o amor. O maior poder dos demônios é o engano. O maior poder do ser humano é a escolha. É o poder da escolha. É você que escolhe. E a Bíblia diz que Deus colocou diante de nós a bênção e a maldição. É nós que escolhemos. Existem dois caminhos, um largo e um estreito, bem apertado, difícil de passar por ele. E nós escolhemos ele. Já imaginou escolher o mais difícil? A Bíblia diz que é sim, sim, não, não. Não existe meio termo. Por isso que estou colocando as coisas aqui paralela, para você entender. E você escolher, que na verdade esse ensino é uma reflexão. Após ele, vamos procurar escolher o que for melhor. Amém? Moisés, em Êxodo 33, Moisés, Deus disse para ele: Moisés, é o seguinte, eu vou mandar um anjo com vocês. E Moisés falou: não quero anjo não. Se o Senhor não for conosco, não nos manda sair daqui. Se o Senhor não for conosco, eu não vou. Não vou mesmo. Por quê? Ele escolheu Deus. Lembra de quando Jesus multiplicou em João capítulo 6, fez a multiplicação dos pães, terminou aquele evento de multiplicação de milagres. Jesus disse para o discípulo: entra no barco e atravessa para o outro lado que eu vou orar. E eles entraram no barco e foram. Lá no meio do mar sobreveio uma grande tempestade que eles quase morreram. Se não fosse Jesus, eles tinham morrido. Agora, se eles fossem... se fosse vocês, se fosse nós, talvez falar: Senhor, se o Senhor não for conosco no barco, eu não vou não. Mas eles fizeram isso, eles foram. E aí, o que aconteceu? Aconteceu tudo isso. Jó, ele fez uma escolha o seguinte, ele disse: ainda que ele me mate. E o que termina mais o quê? Não lembra? Então precisa ler Bíblia mais. Jó disse: ainda que ele me mate, mas nele eu esperarei. Ele escolheu Deus. Ele escolheu Deus. Existe até um hino que diz, né? Não importe o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Vai, canta essa parte, vamos lá. Parou, vamos lá. Não importa o que vão. Parou. 1, 2, 3 e... depois vocês ensaiam com Jefferson Kennedy, que é melhor. Comigo não vai funcionar não. Mas vamos lá. Observe uma coisa. A vida é algo tão especial e também muito importante que deve ser levada a sério. E na realidade, os seres humanos não têm total controle sobre a sua própria, nem sobre outra, e nem a filosofia, nem a psiquiatria, nem a religião tem o domínio completo, total na vida das pessoas.
Aleluia. Pois bem, finalizando essa questão do coragem, que nós somos capazes de vencer obstáculos, ir além do impossível, somos determinados, visualizamos o futuro, tudo porque temos coragem. Você acha que quando Deus disse para Abraão, sai e vai para um lugar que eu vou te mostrar, tinha que ter coragem. E ele foi, sem saber para onde ia. E deu certo. E deu certo. Agora observa uma coisa. Você que está preparando para missionário ou missionária, escute o que pode acontecer com você, que já aconteceu comigo. Uma certa ocasião eu precisava ir na casa de uma pessoa. Isso foi em Brasília. Só que essa pessoa morava numa chácara. E eu desci, fui na viagem, coloquei na minha bolsa 2 pão com manteiga e mais nada, nem água tinha. E eu cheguei e fui a pé para tal chácara. Quando eu chego na chácara, tinha um povo diferente. Eu cheguei e perguntei, fulano, está por aqui? Não, essa pessoa não mora aqui. A pessoa que morou aqui mudou para outra chácara. E agora? E Brasília tudo é longe. E um setor de chácara não passa ônibus nem táxi. E não existia Uber na época. E muito menos telemóvel. Como hoje. Existia telemóvel? Não era como hoje. E onde é essa outra chácara? Eles não sabiam. E eu imaginei, a minha sobrinha mora, ou melhor, a minha sobrinha estuda em tal colégio, vou lá. Chega lá, pergunta a diretora, e ela sabe o endereço. Eu fui no colégio, já tinha terminado as aulas, e eu disse, me apresentei para a diretora, falei isso, a minha sobrinha estuda aqui, e eu cheguei na chácara onde eles moram, já mudaram, eu não sei onde eles moram, você tem o endereço dela? Ela disse, qual o nome da sobrinha? Eu falei, Michele. Ela, Michele de quê? Quem disse que eu lembrei o sobrenome dela? Eu falei, meu Deus, e agora? Ela falou, tem muitas Michele aqui. Complicou, falei, tá bom. Saí do colégio e falei, Deus, eu acredito que o Senhor tem anjos à minha disposição. Eu necessito que o Senhor envie esse anjo e me guia lá, me leva lá na casa deles. E eu peguei uma rua longa e fui andando por aquela rua. Aí bem longe eu vi 2 crianças. Eu pensei, vou correr e vou alcançar as crianças. Talvez pode ser amiga da Michele. Quando eu cheguei, era a Michele, mas uma colega. Só que quando eu cheguei, o pai da colega chegou numa Saveiro para levar elas. Se eu demoro um pouco, eu tinha perdido. Então eu vi isso como a mão de Deus me levando, só que eu não desisti, eu estava persistindo. Eu falei, eu vou encontrar eles. E para isso tem que ter coragem também. Senão você desanima e larga tudo para lá. É aquele ditado, você chuta o balde. E não pode fazer isso. Crente não chuta balde. Crente chuta demônio. Chuta macumba, feitiçaria, macumbaria, bruxaria. Crente chuta essas coisas. Amém? Vamos para frente. Terceira coisa que estava saindo da cidade, chamava-se morte. Existia um garoto, um jovem, num caixão, no esquife. Esquife não é instrumento, gente. Esquife é um caixão, no lugar de colocar um defunto. É porque já houve situações, porque a Bíblia diz que Jesus tocou no esquife. Já houve pessoas pensando que era um instrumento, Jesus tocou um instrumento. Tudo acontece, né? Existia então morte. E você sabe o que é morte? Morte, eu vou resumir morte com algo que não presta. E você não quer morte para você. Tenho certeza disso. Tenho certeza que ninguém quer morte aqui. Quer morte aí? Quem quer morte?
Ninguém quer morte. Então vamos pular logo essa parte da morte, vamos para a vida que é melhor. Vamos para a vida, irmãos. Então o paralelo da morte é a vida. É a vida ou não? É a vida. Então, observa só. E a questão da vida pode referir várias questões. Pode referir plantas, pode referir um monte de coisas, né? Mas a vida é algo que a Bíblia chega a mencionar, que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Essa questão da vida eu coloquei no livro, porque o livro fala de suicídio. E esse assunto que eu estou falando, quando a pessoa ler o livro, que estiver, digamos, com a tendência para o suicídio, digamos assim, ou algum sintoma indo em direção do suicídio, ele se valoriza mais. A pessoa precisa se valorizar. Então por isso coloquei a questão da vida, para a pessoa se valorizar. Então a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós não temos domínio sobre ela, somente Deus. Agora tem pessoas que querem antecipar um pouco, né? Está com pressa. Eu não tenho pressa nenhuma, irmãos. Minha vida pode ir tranquilo, sem problema nenhum. Não estou com pressa. Alguém está com pressa aqui? Passa logo a vida? Não, né? Então tá bom. E um detalhe importante: quem tem Jesus, João, em capítulo 5, chega a mencionar: quem tem Jesus passou da morte para a vida. Isso é maravilhoso, irmãos. Vida é algo importante. Vida é algo bom demais. A vida é bela. A vida é maravilhosa. Viver é bom. Eu amo viver. Eu quero viver. A vida é boa. Ou você não gosta da vida? Não gosta da vida? Não gosta da vida? Aleluia. Está havendo um silêncio? Louvado seja Deus. Então vamos para o final. A quarta questões, também entre as duas multidões ali, é a tristeza saindo da cidade. A tristeza saindo da cidade. E o que é a tristeza? Qualidade ou estado de triste? Alguém está triste aqui? Falta de alegria. Sabe uma coisa? Eu estava até conversando com a minha esposa. Eu não cheguei ainda a pesquisar na Bíblia sobre isso. Mas eu acredito que Deus, Ele tem digamos assim, um certo senso de humor. Eu acredito que Deus dá umas risadas bem gostosas. Eu acredito que Deus, Ele é feliz. Há um momento que Ele pode ficar triste, porque Deus tem sentimento. Você dá para entender na Bíblia que Deus, Ele tem sentimento. Porque se ama, tem um sentimento. João 10, João 11, João 11, fugiu o versículo, que diz que Jesus chorou. 11:30. Em 11, Jesus chorou. Ele teve sentimento. Jesus chorou sobre Jerusalém. Sentimento. Então eu acredito que Deus, o Espírito Santo, Ele tem algo, digamos, que talvez você dá umas risadas. Sabe aquelas risadas bem gostosas assim? E o interessante da risada, tem uma parte no livro que eu comento sobre isso, sobre o sorrir. A pessoa precisa sorrir, porque cientificamente um bom sorriso mexe, eu não lembro agora de cor, que eu pesquisei sobre isso, mas não lembro agora, mas você pode procurar no livro lá. E o sorriso, um bom sorriso, ele mexe com boa parte dos músculos e dos nervos e faz bem para a saúde. Compreende? Então, por que eu acredito que o Senhor,
tem um certo senso de humor e às vezes dá umas risadas boas. Porque às vezes nós estamos passando por tantos problemas. Irmão, o crente, às vezes está passando fome. Sabe o que é fome? Ele não está para comer. Às vezes está doente, na cama, e está sorrindo. Como é que explica isso, irmão? É Deus. É Deus na vida dessa pessoa, irmãos. Porque é o Espírito Santo que traz alegria. Compreende ou não? Então a tristeza temos que mandar embora. Diga não à tristeza. Diga sim à alegria. Eu vou pular a tristeza, porque eu não quero tristeza na minha vida. Chega. Diga alegria. Paralelo com a tristeza tem a alegria. De qual lado você está? Da alegria ou da tristeza? Alegria. Em número 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E alegria é algo que todo mundo quer. Todo mundo quer alegria. Amém? Louvado seja Deus. Alegria é qualidade de alegre, estado ou condição de alegre sentimento, felicidade, contentamento, satisfação, júbilo, e vai indo para frente. É muita coisa boa que eu tomo posse para a minha vida em nome de Jesus. E a pergunta é: de qual lado você está? Ninguém diz nada, né? Ah, bom. Alegria. Escute aí. Às vezes está falando alguma coisa especial para nós e mesmo assim, com alegria, conseguimos superar. Alguém falando para nós alguma coisa que seja ruim, mas mesmo assim somos capazes de superar aqueles problemas. Amém? Agora, algo importante para nossas vidas é que nós precisamos tomar posse para nós a questão da alegria do Senhor. E quando vierem os problemas ou os falatórios não satisfatórios, os falatórios contraditórios à nossa fé, nós o rejeitamos, nós o deixamos de lado. Compreende? Algo interessante. Se você está na faculdade, digamos, fazendo psicologia, normalmente você vai ter uma turma de colega que tem o mesmo pensamento, psicologia. Se você está na faculdade fazendo psicologia e você enturmar com alguém fazendo filosofia, é sujeito a você ter problema. Compreende? Se você quer ter uma vida espiritual saudável, é importante você enturmar com pessoas espirituais. Se você quer crescer e quer ser um missionário, é importante você ficar de pareia ou paralelo com um missionário. Compreende? Aleluia. Normalmente os empresários, eles fazem palestras e se enturmam para ter assuntos sobre empresas. E normalmente muitos de empreendedores, eles não enturmam com pessoas inferiores a eles, e sim pessoas superiores, porque aí eles conseguem aprender alguma coisa. Imagina um empreendedor ficar paralelo com alguém bem inferior a ele. Agora, é preciso que haja inteligência, não menosprezar aqueles que são inferiores. Não. Você precisa estar do lado da pessoa superior para aprender com ele e ensinar o inferior. Compreende? Eu preciso estar paralelo com o nosso pastor presidente, eu aprendo com ele e ensino pessoas inferior a mim. Aleluia? Porque imagine que eu vou ensinar o pastor presidente. Aí é complicado, não?
Agora, claro que nós não sabemos tudo. E nunca podemos deixar que a soberba invada nosso coração. Soberbas são aquelas pessoas que pensam que sabem demais e pensam que sabem tudo. E as outras pessoas não sabem nada. Não. O dia que eu pensar que não sei nada, existe 7.000 que sabem mais do que eu. O dia que nós pensamos assim, nós somos errados. Mas vamos lá, finalizar. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero só ler esse texto aqui. Chegou o fim da... É um texto que chegou ao fim da minha alegria, do meu sucesso, dos meus projetos e sonhos. Depois de alguns anos... Perdão. É um testemunho meu aqui. Só que o testemunho aqui você já sabe. É quando eu era jovem ainda, apesar que jovem ainda sou, e eu fui acometido da epilepsia, década de 80 e alguma coisa, 1984, quando foi descoberta a epilepsia. E eu consultei o médico, então disse que eu iria usar Gardenal. E disse: quanto tempo, doutor? Disse: para o resto da sua vida. Foi misericórdia. Então naquele momento eu me senti o chão fugindo debaixo dos meus pés. Eu fiquei muito triste, na verdade, com isso. Mas o tempo passou e eu sofri muito. Depois eu aceitei Jesus. E mesmo depois que aceitei Jesus, eu ainda tive crise epilética. A crise epilética que eu tive depois que eu aceitei Jesus foi diferente da crise epilética que eu tive antes. A crise epilética antes, eu tinha a impressão, eu me sentia morrendo, literalmente morrendo. E a crise epilética depois, é como se eu dormisse e depois acordasse. Era diferente. E chegou o momento e Jesus então trouxe a cura. Então eu comento sobre essa questão aqui. Então veio uma tristeza, mas a alegria sobressaiu a tristeza e eu venci o problema e me apeguei com Deus e fiz muita oração, orei muito para isso. E Jesus então trouxe a cura. Louvado seja Deus. E eu faço a pergunta: quando a tristeza vier contra a sua alegria, de qual lado você vai estar? Da tristeza ou da alegria? Diga para mim. Da alegria. Voltando àquele texto que nós lemos, de qual turma você faz parte? Da que estava entrando ou da que estava saindo da cidade? Jesus estava entrando na cidade e ele estava levando vida para aquela cidade. E depois do milagre, o texto diz que o temor do Senhor veio sobre aquele povo e grandes coisas aconteceram. E a fama dele espalhou por toda a circunvizinha. Vamos colocar de pé, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos em nossas mãos o poder da escolha. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus e você. Com Deus nós podemos vencer. Quero fazer uma oração em nome de Jesus.